Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, mais um pedal com fé hoje, uns 40 km, né? 30, né? 30? 30. Indo e voltando? Acho que dá só uns 30. Então, É nóis. essa turma é boa. Então pessoal, a gente está fazendo só essa finalização aqui da introdução, agradecendo a Deus por mais esse dia e por esse pedal. E daqui a pouco estaremos fazendo a reflexão bíblica mesmo, como sempre a gente faz. E o Zedek vai dizer alguma coisa, Osana de novo aqui, dá uma fala a todos vocês que nos acompanham no canal, incentivando até vocês a nos acompanhar também. Vou ficar aqui à vontade, diga aí alguma coisa aí. O pedal foi bom. Nota 10. Muito bem, e aí doutor? Obrigado pela companhia. Sempre bom pedalar com vocês. Eu sei que vocês estão acompanhando a gente aí. Se Deus quiser, aí nos dias próximos vai aparecer mais pedais aí pra gente. Acompanha a gente aí. Pois é, fala aqui dessa turma boa. Estão assim meio tímido ainda, mas estão se desarmando. Então pessoal, daqui a pouco a gente retorna com uma reflexão e espero que seja útil para todos. Como disseram aqui, um pedalzinho bom hoje, uns mais de 30 km, né? Um bate e volta aqui próximo ao distrito de Floresta. Estamos de volta pessoal, Pai do Senhor de novo, aqui na casa, residência do nosso companheiro pastor José Filho. Como havia falado, né, com a turma aí na fala anterior, acompanhando a gente aí no pedal com fé de hoje, Dr. Ozanam e nosso companheiro guerreiro Closedec. Estamos agora aqui para uma rápida reflexão e o nosso pensamento de hoje é sobre algo que diz respeito a questões de natureza emocionais, psicológicas e espirituais também, né? Porque se tratando da palavra de Deus envolve todo esse contexto. E é sobre um texto bíblico que, saindo hoje do pedal, me veio à mente, ao coração, que é Efésios 4:26. E Paulo, ele diz lá nesse texto uma expressão que parece assim até antagônica à realidade da vida cristã, aos propósitos da vida cristã, mas no final do texto a gente pode compreender o que realmente ele quer dizer. Pois o texto está escrito assim: irai-vos e não pequei. Então é algo que não é fácil de escorrer, né? Porque crente com raiva, crente irado, servo de Deus com raiva é um negócio difícil de assimilar. Mas há um contexto na Bíblia que nos esclarece isso e estou aqui ao lado desse servo de Deus que vai dar uma fala sobre isso e fazer a gente refletir um pouco sobre essa questão, né? Como é que crente pode ficar irado e não pecar? Fique à vontade aí, meu pastor. Esse texto ele se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E essa carta ela vai falar, pastor Rubi, sobre Jesus Cristo e a sua igreja. A gente tendo uma visão mais panorâmica desta carta aos Efésios, a gente vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo de número 3,
Paulo ele vai discorrer acerca de como nós somos salvos. E já do capítulo de número 3 até o capítulo de número 6, ele vai falar como o salvo deve viver. Na primeira parte ele fala como nós somos salvos, né? Seria a parte teórica. Teórica, da salvação, exatamente. Né? Todo o plano, né, que Deus arquitetou desde a eternidade passada, o Filho executou no tempo e o Espírito Santo tem feito a aplicação nos corações do povo. E já da parte do capítulo 3 vai falar como o salvo deve viver, a parte prática, exatamente. E no capítulo de número 4, ali Paulo vai tratar sobre a unidade da igreja. Por isso ele deu o ministério para a igreja, né? E se tratando do versículo de números 26, que diz: irai-vos e não pequeis. E quando a gente lê o texto um pouco mais, quando chega no 31, ele manda tirar do meio do povo de Deus toda a ira, né? O que eu posso entender, pastor Rubem, a princípio, que tem dois tipos de ira. Tem duas razões de motivação da ira, né? Eu tenho a ira justa e tem a ira injusta, né? É isso que eu posso entender a princípio. Pois o que seria essa ira justa? Que Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Eu acredito que quando a gente vê tanta injustiça no mundo, né? Nós estamos num período eleitoral agora, e a gente percebe, né, tantas pessoas que foram colocadas no poder para administrar os bens públicos e não fizeram nada, né? E se fizeram de má qualidade. E aquele dinheiro que era para ser aplicado em favor do bem comum, na sua totalidade, a maior parte foram desviadas, né, em interesse próprio. E aí quando a gente vê uma situação dessa, não tem como a gente não se revoltar, não se irar, né? Não se irar com essas questões, né? E assim pode ser aplicado em diversas áreas da vida da pessoa. Então, acredito que quando Paulo diz irai-vos e não pequeis, ele está se referindo contra a injustiça. Contexto de ira, né? De injustiça que existe no mundo, né? Mas só que existe uma linha muito tenra entre a ira justa e a ira injusta, né? E aí que tem que estar a sabedoria do crente. Exatamente. Saber administrar isso tudo, né? Exatamente, pastor, porque não é fácil, não. Não é. Não é fácil. E quando se trata da questão da ira injusta, a gente tem, e mesmo a ira justa, a gente tem que ter muito cuidado para não internalizar isso. E avançar o sinal. Isso aqui não ficar internalizado e aquilo com o tempo enraizar no coração, no sentimento da pessoa e gerar uma amargura, ressentimento. Um ressentimento, que isso aí já prejudicaria, né, o seu relacionamento consigo mesmo. Da pessoa. Já mexeria com as suas questões emocionais. Psicológicas. Eu já li um comentário, pastor Rubem, que 70%, né, das doenças são resultado. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que todo tipo de doença é oriunda de uma amargura, de um ressentimento, né? Mas especialista já disse que 70% das doenças são contraídas tem um início, né? Tem suas origens devido a uma amargura, um ressentimento, né? Ira no coração. Porque essa questão ela deixa a pessoa vulnerável, né? A baixa imunidade da pessoa. A pessoa fica muito frágil emocionalmente, psicologicamente, né? E tendência maior a contrair alguma doença. Fica fácil para as doenças acometerem a pessoa. Exatamente. E aí a pessoa deixar internalizar, seja que ira for, seja a ira justa ou a ira injusta, tem esse perigo, né? E a pessoa que internaliza algum tipo de ódio, de ressentimento, ele não está amando a si mesmo. E para a gente poder ter um bom relacionamento, viver em unidade, é necessário primeiro a gente amar a si mesmo, porque o ensino de Jesus, ele diz que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos.
E quando a gente guarda ressentimento, nós não estamos amando a si mesmo. Porque é como se a pessoa, se de repente a ira que a pessoa está sentindo é contra outra pessoa, e ele internaliza aquilo ali, revira um ressentimento, uma amargura, é como se ele tomasse veneno querendo que o outro morra. Na verdade, ele é que vai morrer aos poucos, né? Vai se prejudicar fisicamente, vai viver uma vida emocional desequilibrada e ainda prejudica o seu relacionamento com quem está ao redor. Ao redor. A cadeia de relacionamento E até com Deus, também, né? Até com Deus. Sua envolve vida espiritual. tanto a relação, que eu diria, horizontal e vertical. Exatamente. Né? Então é algo a ter muito cuidado. Né? Exatamente, pastor. Cuidado. Então é isso, pessoal. Paulo, ele adverte para a gente irar, né, se revoltar com alguma situação, mas não deixar se pôr o sol sob a ira, né? Então, deixar que isso fuja do contexto, exatamente, injusto para entrar no contexto injusto. Né? Exatamente. E aí isso é para o nosso bem físico, para o nosso bem emocional, relacional com o nosso semelhante e também com relação ao nosso próprio Deus, né? Nosso próprio Deus. Porque para solucionar, se é que alguém já contraiu esse ressentimento, né? Eu sei que não é fácil. Se alguém lhe magoou, lhe feriu, e você se irou, isso internalizou, temos recurso da parte de Deus para receber esta cura, essa restauração. No caso aí, né? Eu não vou dizer que isso é fácil, porque ninguém sabe qual foi o grau, né, com o qual a pessoa foi ofendida, da situação, né? Exato. E aí, mas você pode orar a Deus, pedir para que o Espírito Santo, né, venha agir no seu interior, né, e ele conhece você minuciosamente, ele pode lhe restaurar, a ponto de você ter capacidade de perdoar essa pessoa, né, que lhe provocou a ira e que levou a essa situação, viu? Então faça aí, lance mão do recurso do perdão, se porventura alguém lhe ofendeu e você irou-se, ficou ressentido, viu? Então fica aqui esta palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Então, pessoal, sinceramente, hoje Deus nos deu uma palavra muito boa. Essa palavra é muito boa. Como diz o salmista, né? O coração da gente ferve com palavras boas. E eu louvo a Deus por esta fala aqui do pastor Zé Filho, pois eu diria que este assunto é um assunto bem recorrente entre nós cristãos, entre as pessoas, porque envolve relacionamentos, né? Essa questão de ira, de ressentimento, de mágoa, é uma realidade, né, que a gente enfrenta diariamente. E observando esse texto, eu também observo uma outra perspectiva, pastor, que observe como Paulo fala: irai-vos e não pequeis. Então, ninguém pensa que nunca vai ficar com raiva. Ninguém pensa que nunca vai se irar, tanto num quanto outro contexto, né? No contexto tanto justo quanto injusto. Porque não é fácil, como bem colocou o pastor Zé Filho, administrar, vamos dizer, essa linha tênue entre a questão da motivação justa e injusta. Porque normalmente nós seres humanos somos mais tendenciosos a permitir com que a ira não fique só naquele raio de ação daquilo que nos motiva para ela, né? No caso da revolta com algo que a gente vê que está sendo injusto, que no caso se colocou aí de um contexto político, né? Um administrador público que recebe recursos para colocar em prática em benefício do povo, né? Do bem comum do povo, e isso não acontece. E a gente tomando conhecimento da situação, naturalmente a gente não vai ver isso com bons olhos, não vai se agradar, e bate, dependendo até mesmo do contexto de profundidade da coisa, né? Quando é uma coisa muito escabrosa, como diz o pastor Acimar, cavernosa demais, né? A revolta ainda é mais profunda. Mas essa é uma revolta ou uma ira que se justifica pelo fato, né? Pela motivação com que ela ocorre. E ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se achar diante desse tipo de situação que é revoltante, que é deprimente, fato que está ocorrendo ultimamente no contexto familiar, no contexto político, no contexto comercial, nesse contexto todinho da pandemia.
com a forma com que muitos estão administrando essa situação em governos estaduais e pensando que o povo é trouxa, né? Então isso gera revolta. E no caso do cristão, uma revolta que até Jesus sentiu, principalmente no contexto religioso, quando ele estava vindo de Betânia, que teve aquela entrada triunfal, né? Passou o dia lá, voltou para Betânia, aí no dia seguinte, quando foi novamente a Jerusalém, entrou lá, viu os cambistas fazendo aquela troca de moeda para a administração dos sacrifícios no templo, né? Que vinha gente de tudo quanto é lugar para sacrificar, mas na troca da moeda não era que estava sendo errado o câmbio ali. Era comum a transferência de moeda para a questão de quem vinha sacrificar, né, ter a moeda local para poder comprar o animal para o sacrifício, né? Era comum isso. O que estava ocorrendo ali era a corrupção, na verdade, nessa transição da moeda, em que estava havendo, vamos dizer assim, uma cobrança louca, exorbitante, em que na troca da moeda quem ia trocar era vitimado, né, por uma situação, ou trocava ou não comprava o sacrifício para oferecer o culto a Deus. Isso estava ocorrendo de forma tão absurda, mas tão absurda, que Jesus disse que o que estava acontecendo ali era roubo. Aquilo se tornou, como ele mesmo expressou no texto lá, Mateus 21, Lucas 19, Marcos 11 fala isso, que aquele local na frente do templo se tornou um covil de ladrões. Jesus definiu dessa forma, e ele se revoltou a tal ponto com aquela situação que derrubou a mesa dos cambistas e não permitiu, diz o texto, que ele não permitiu ninguém estar mais andando com utensílios do culto ali, ou coisa relacionada ao culto naquele momento. Então observa-se que foi uma ira canalizada para aquilo que é justo, para aquilo que vai de encontro aos propósitos de Deus, aos princípios e aos valores da palavra de Deus. Então nesse sentido Paulo diz, irem-se, mas não permita que isso leve vocês ao pecado. O que aconteceu com Jesus, né? Se revoltou com toda aquela situação pelo zelo que tinha na casa de Deus e tomou aquela atitude. Aparentemente, para Jesus se comportar dessa forma, né? Mas o comportamento dele ali não foi nada pecaminoso e muito menos algo extremo no sentido de a gente pensar que Jesus perdeu a cabeça ou se revoltou sem necessidade. Ali, como ele mesmo diz, e o próprio texto bíblico dizia que o zelo da casa de Deus o consumia. E isso que estava ocorrendo lá era algo que realmente exigia da parte dele, como filho de Deus, uma atitude enérgica. Porque isso não se faz na casa de Deus, né? O que infelizmente muitos vêm fazendo, que um dia serão cobrados por Deus. E ocorre que Paulo, no final do versículo, ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então aí se aplica tanto a ira como essa revolta, né, por aquilo que é justo, para não permitir que isso se estenda demais ao ponto de ultrapassar o limite, e muito menos deixar que a ira por coisa injusta, né, que a gente é tendencioso a se irar, às vezes até por pouca coisa, não permitindo que isso se torne algo pecaminoso, né? Como está guardando mágoa, rancor, ira a respeito de alguém por conta de algum determinado comportamento ou, sei lá, alguma atitude impensada da pessoa, para que a gente venha com isso ser prejudicado. Porque, como bem falou o pastor Zé Filho, quando alguém comete algo contra nós que nos faz irar ou ter esse tipo de sentimento, mágoa, ficar magoado, que isso a gente enfrenta. A gente não pode fugir dessa realidade nas relações. Todo ser humano enfrenta isso aí. A sabedoria está em a gente enfrentar essa situação, administrá-la ao ponto de não permitir que a mágoa, a ira, o rancor fique dentro de nós. Porque é como o pastor Zé Filho disse aqui nessa linguagem figurada bem clara, né? É como se a gente quisesse que o outro morresse e a gente tomando veneno. Quem vai morrer somos nós. Então, guardar ira, rancor, mágoa no coração, eu diria, é a atitude mais impensada que a gente toma no sentido de querer resolver o problema dos relacionamentos. E o pastor Zé Filho falou aqui algo muito, mas muito importante mesmo nesse contexto. Deus, ele coloca à nossa disposição os recursos necessários para a gente resolver qualquer problema, seja de natureza
espiritual, emocional, psicológica, que essa questão envolve isso, psicológico, emocional, não tem como não envolver. E como bem colocou aqui, 70% de tudo que a gente enfrenta de problemas de saúde, naturalmente vem por esse viés. Por essas questões emocionais, por essas questões psicológicas que deixam a gente totalmente para baixo, com a imunidade praticamente zero, permitindo que todo tipo de doença se aloje no corpo da gente. Porque a gente não é só corpo, a gente é alma, a gente é espírito. E nesse contexto é que, vamos dizer assim, o processo das doenças, que deixa a gente completamente abalado em vários contextos da saúde do corpo, porque a gente pensa, a gente sente, a gente tem vontade. Então, quando isso começa a trabalhar de forma distorcida por conta desses sentimentos de amargura, de ira, de raiva, só quem sofre mais é quem está acumulando isso dentro do coração, guardando isso no coração. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 4 que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus disse que é do coração que vem a ira, o assassinato, tudo que não presta. Então, para evitar isso, o recurso só do lhe perdão, cortando um pouquinho aqui, à vontade, para pontuar, né? Pode ser que as pessoas não conheçam essa linguagem bíblica, né? E falam coração, aí muitos pensam que se trata do órgão, né? Mas não. É porque na linguagem bíblica, digamos que o teólogo, ele chama mente, né? Mente. Já o romano chamaria alma, né? Ou melhor, coração. Sim, sim. E o teólogo chama alma, né? Mas trata da mesma coisa, mente, coração, alma. Está tratando do centro dos sentimentos, vontades e desejos, né? Isso. Eu fiz até um pedal, uma reflexão anterior aí, que trata desse, vamos dizer assim, desses detalhes, né? Você pode até estar acessando outro vídeo aí que fala sobre o assunto, e que especifica o que o pastor Zé Filho está falando aqui, que quando se fala de coração, não está falando do órgão em si, né? Está falando, vamos dizer assim, dessa parte material do ser humano, do âmago da vida, né? Que envolve principalmente a alma, que diz respeito às faculdades da vontade, do pensamento e das emoções. Então, quando se fala de coração, fala de todo esse contexto, né? Exatamente. Então, é boa a pontuação aqui do pastor Zé Filho, para que você não entenda coração como aquele que faz tum-tum aqui dentro, né? Então, envolve todo esse contexto, vamos dizer assim, interno da pessoa, que é um assunto também bem amplo, né? A gente tratar disso aqui abre um leque para tanta informação que o tempo não permite. Já estamos com 20 minutos ali. Já tá. Então, a reflexão está boa. Mas é isso, queridos. Vocês que nos acompanham, está aqui a dica para a gente saber resolver essas situações quando elas chegarem. A Bíblia diz que Deus colocou tudo que diz respeito à vida e à piedade à nossa disposição, para a gente vencer todo e qualquer problema. E nessa questão, o recurso do perdão é de vital importância para que a gente possa vencer tudo isso. Então, busque o recurso do perdão. Se você está sofrendo alguma mágoa, alguma situação que lhe feriu, saiba que Deus é capaz, como disse o pastor José Filho aqui, de resolver tudo isso, mas há uma atitude que você precisa tomar. Você precisa tomar posse do recurso do perdão, que, como ele disse, isso não é fácil, a gente precisa da graça de Deus. Então dobre os seus joelhos, busque a Deus, peça auxílio ao Espírito Santo, que ele vai dar a você a força, a graça que você precisa para liberar perdão a quem lhe ofendeu. E você verá que isso vai fazer muito mais bem para você do que para quem lhe ofendeu, certo? Porque quem é alvejado por esse tipo de coisa é quem mais sofre quando guarda ressentimento, né? E é tendencioso a desenvolver vários tipos de doença que pode culminar até numa depressão profunda. Então, não viva depressivo, não viva com raiva, não viva dominado por esse tipo de coisa, ressentimento, rancor, mágoa, não vale a pena. Pastor, não vale só a pena. mais uma pontuação, rapidinho, pessoal. Aqui, já vi falando que
essa questão da pessoa viver irado até leva a pessoa a envelhecer mais rápido. Você já ouviu falar sobre isso? Já. Quando a pessoa sempre está de bom humor, alegre. O provérbio diz que o rosto alegre, né? O coração alegre formoseia o rosto. Exatamente. Né? Então diz que quando a pessoa está alegre, apenas 6 músculos faciais entram em movimento. Mas quando a pessoa está irada, mais de 600 músculos entram em movimento. É um desgaste mais rápido. Então a pessoa assim, envelhece mais rápido. Então, se você quer ser uma pessoa nova fisicamente, nova emocionalmente e espiritualmente, né? Viva sempre alegre. Né? Não viva irado. Diz a alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. Né? Então Deus tem N motivos para nos fazer felizes. Né? Então a gente não precisa viver com raiva. E como disse Paulo, né? A gente ocorre de se irar nesse contexto que já foi apresentado aqui, mas a gente precisa lidar com isso depressa e resolver esse problema depressa, pois ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é algo que acontece ali, mas não deve esticar essa coisa toda, não permitir que esse tipo de sentimento se instaure no seu coração, na sua alma, para lhe prejudicar depois. Então fica aqui essa reflexão, agradeço aqui a boa recepção do pastor Zé Filho, sua esposa, irmã missionária Eliane, as filhinhas, e que Deus nos dê outra oportunidade para boas reflexões como essa. Né? Ficou bem esticada, mas vale a pena você assistir e acompanhar. E até o próximo Pedal com Fé, querendo Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Fique com Deus.